Bem-vindo à redação. Aqui é o coração, a alma de uma televisão. É nesse lugar onde a notícia começa a tomar forma. E isso acontece na mão dos produtores e pauteiros. Essa turma chega logo cedo para checar as principais notícias do dia. Logo que chegamos aqui, a primeira coisa que fazemos é a ronda. A gente começa ligando para as principais cidades da nossa região. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, se tiver, hospitais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, para a gente estar verificando se houve algum acidente grave, se houve alguma apreensão de drogas ou algum fato relevante que possa, de repente, a gente estar noticiando ou até mesmo modificando o roteiro do nosso dia. Aqui, cada um tem uma função e, para entender melhor como a notícia é construída, nada melhor do que começar pela reunião de pauta. É aqui onde são tomadas as primeiras decisões. Depois disso, os fatos do dia a dia que não podem ser previstos, chamados aqui de factual, também precisam ser pesquisados. Bom, a internet, assim, é inegável, né? A importância como fonte para a gente, porque é um veículo de comunicação mais rápido, mais imediato, né? Uma notícia pode estar lá instantaneamente no momento em que acontece, praticamente, né? É muito rápido esse retorno. Tem as redes sociais, que também, ajudam demais na hora de produzir a matéria, porque a gente tem um tema, mas de repente não tem um personagem que é, no caso, né, uma pessoa que esteja de acordo com o tema da matéria que a gente está desenvolvendo. Então, na internet, de repente, a gente entra no Twitter, no Facebook, fala, gente, estamos precisando de alguém que, de repente, a gente está fazendo a matéria sobre bicho de estimação, que tem um bicho de estimação, quem quer participar? Aparece um monte. Se no meio de tanta procura um fato importante for descoberto, o jornalista ainda não pode respirar aliviado por ter uma notícia na mão. Antes de veicular ou até mesmo produzir essa notícia, é preciso checar novamente essa informação. Só depois é possível marcar as entrevistas. Geralmente, quando a gente chega aqui na redação, sempre tem alguma notícia de algum acidente, alguma apreensão de drogas, por exemplo. Então, assim, é sempre bom que a própria população liga, às vezes, informando assim. Então, é sempre bom a gente ligar para o maior número de fontes possíveis, polícia, até o pessoal que está lá no próprio local mesmo. E aí é isso mesmo, a gente vendo que vale, por exemplo, já para o jornal de meio-dia. Aí a gente envia a equipe para a rua já imediatamente, marca as entrevistas com esse pessoal e aí a gente envia a equipe para a rua e o mais rápido possível, assim, que eles puderem trazer a matéria. Já para o jornal ele já entra meio-dia. A próxima etapa é passar para a equipe de reportagem, repórter e cinegrafista, os principais dados, o itinerário e algumas informações sobre o assunto. São ideias colocadas em um papel e você já sabe que papel é esse, não é? A pauta. É uma ideia para o repórter do que vai ser abordado, o que deve ser abordado naquela pauta. Um direcionamento, perguntas que podem ser feitas, sugestão de imagens, o direcionamento daquele determinado assunto. Claro, é tudo uma sugestão, é mais ou menos ali o que o repórter deve seguir, não significa que ele deve seguir exatamente o que está na pauta. Claro, o repórter vai lá dar o toque dele, a sensibilidade dele na matéria. Mas, assim, é preciso que ele saia daqui já sabendo da redação, já sabendo o que ele vai fazer na rua, quem ele vai entrevistar, onde ele vai entrevistar, os horários que ele deve seguir, quanto tempo ele tem para fazer essa matéria e o direcionamento que ele vai dar para determinado assunto. E agora é hora de ir pra rua correr atrás da notícia. E hoje você vem junto com a gente. Pra onde nós vamos, Indira? Agora a gente vai pra Inhobim, vamos lá? Vamos lá. Agora sim, nós chegamos aqui no distrito de Inhobim, onde é a sua primeira matéria, né, Edira? Eu queria entender um pouquinho mais qual que é o assunto e qual é que o olhar que o repórter tem que ter nesse momento para transmitir a informação para quem está em casa. Pois é, hoje a gente vai fazer uma pauta a respeito do café, estou com a pauta aqui com todas as informações. E o que a gente vai fazer é o trabalho de apuração, de conhecer os personagens, de ver quem é que nesse momento vale a pena ser entrevistado para contar exatamente o que está acontecendo. O caso aqui é que está tendo, por conta da seca, o pessoal está perdendo muito café. Então a gente vai falar sobre o desemprego, vamos mostrar aqui o pequeno produtor rural, como é que isso é ruim para ele. No seu caso, além do seu olhar aqui na rua, tem um olhar de mais um profissional que trabalha em equipe contigo, né? Exatamente, é o cinegrafista, né? A gente vai conversar aqui com ele, porque é o Silvio aqui hoje que vai... a gente vai começar a combinar o que vai ser feito. Nesse momento aqui de rua, 80% do que vai ser falado dentro da reportagem é imagem. Então, tudo que eu vou costurar dentro da redação, todos os temas, o que vai ser tratado, primeiramente eu tenho que bater um papinho com ele. A gente vai pensar passagem, que é uma
momento que o repórter assina a matéria, as pessoas que vão entrar, o café que está esfarelado. Então, tudo isso que a gente vai estar citando no off, o clima, de repente, se eu quiser mostrar ou o sol ou o primeiro dia de outono, como é que está esse clima, tudo isso a gente vai ter que conversar aqui para que isso seja agilizado, que fique bem no vídeo. Para você não brigar comigo, tá aqui sua pauta de volta. Agora eu quero saber de você, Silvio. Como é que é essa parceria, esse trabalho aí com a Indira na Rua? Como a Indira falou, é verdade, né? O cinegrafista depende do trabalho do repórter, o repórter depende do trabalho do cinegrafista, para ter esse sincronismo, né? Por exemplo, ela falando de alguma coisa, e aí a imagem tem que coincidir com o que ela está falando, né? É melhor deixar essa dupla trabalhar, senão já viu, vamos ter problemas com o tempo. A equipe tem que correr. Todo o material colhido na rua ainda tem que passar pela edição. Primeiro, pela edição de texto. O editor, eu costumo dizer que ele é o filtro do que vai ao ar. É o último olhar daquilo que vai ao ar. Quando o editor olha esse texto, ele além de ver a construção mesmo do texto, se tem algum erro gramatical, algum erro de concordância, ele vai observar também se é um texto que está claro, se o telespectador vai conseguir compreender. Luzinha vermelha ligada, é hora de o repórter gravar a locução da matéria, mais conhecido como o bom e velho off. Tudo pronto na ilha de edição, agora é hora de juntar os pedaços. A gente chama o esqueleto da matéria. Então, o repórter chama o texto, que é um pedaço, a gente chama de off, chama a sonora, que é a entrevista, a gente vai ver o trecho que melhor se encaixa naquele pedaço de off, e aí a gente vai construindo o VT. Uma mexidinha aqui, outra ali, e finalmente matéria pronta. E depois disso é hora do momento decisivo de todo esse trabalho. É hora do jornal e é ao vivo. Boa tarde para você. Enquanto isso, muita gente trabalha para garantir a qualidade do que chega até você. Técnicos de áudio, de imagem, diretores, o pessoal do estúdio e até o apresentador. Agora que o jornal acabou, ele conta pra gente. E se errar, dá medo? Medo de errar a gente sempre tem, né? O nosso desejo é que o jornal vá ao ar da melhor forma possível, sem erros, mas os erros existem. Quando se trata de um erro de informação, às vezes uma informação ela foi ao ar de forma incorreta, de forma imprecisa, a gente procura corrigir ainda na edição do jornal. Se não houver tempo para isso, a correção pode ser feita à noite no BATV, como estou aqui no Bahia Meio Dia, ou então no dia seguinte, na própria edição do Bahia Meio Dia. Às vezes a gente também tropeça um pouquinho na leitura, às vezes é uma viradinha de câmera que não ficou tão bem feito como a gente queria, às vezes uma falha de áudio, o que é relativamente normal no jornal. Afinal de contas, o jornal é ao vivo, todos nós somos humanos, portanto passíveis de erro. É isso mesmo, e é justamente esse friozinho na barriga que nos faz continuar trabalhando todos os dias da mesma forma, só que de maneiras diferentes. Da mesma forma porque essa é basicamente a rotina por aqui, só que ela é meio diferente, segue um rumo próprio, já que cada dia é um novo dia, com novos assuntos. E aproveitando que eu estou aqui, eu vou fazer o que eu tenho certeza que você aí já teve ou até tem vontade de fazer também. Por hoje é só, para você de casa, uma boa tarde e até amanhã. Falar nisso, eu sempre quis saber o que esse povo escrevia no final do jornal, gente. Será? Alguém aí sabe? Me conta.